Bom dia, irmãos. Como na minha proposta que foi apresentada ontem, hoje pela manhã nós vamos tratar na Escola Bíblica Dominical sobre o dia do Senhor, com base em Deuteronômio capítulo 5. Peço que os irmãos abram, por favor, esse texto. Deuteronômio 5, do verso 12 até o versículo 15. Diz a palavra do nosso Deus: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santíssimo, ajuda-nos pelo teu Espírito, ó Deus, a compreendermos mais a respeito do dia que o Senhor reservou à nossa adoração à Santíssima Trindade. Sê conosco, sê com o teu povo, iluminando, Senhor Deus, as nossas mentes e corações e abrindo a boca do pregador, Senhor Deus, com fidelidade, graça e fervor, para que o teu evangelho e a tua lei nos consolem, nos confortem e nos exortem nessa manhã. Em Cristo nosso Senhor nós te pedimos. Amém. Dos 10 mandamentos que nós temos na palavra de Deus, existe um que é especialmente atacado e descumprido à luz do dia, sem que as pessoas nem parem para perceber o que estão fazendo. Óbvio que os 10 mandamentos eles são quebrados e que a nossa sociedade e a geração que nós vivemos, ela cada vez mais caminha para a iniquidade, mas é também necessário perceber que dentre esses 10 mandamentos, o 4º mandamento em especial, ele é desrespeitado e ele é até afrontado pelos nossos irmãos que declaram sua fé, uma fé genuinamente cristã, evangélica. E boa parte desse desconhecimento ou dessa afronta, né, à verdade que está revelada aqui na palavra de Deus, diz respeito não só ao desconhecimento a respeito do mandamento, mas também, como sempre é muito comum, a um problema hermenêutico, ou seja, um problema de interpretação dos textos, especialmente do Antigo Testamento. Quando nossos irmãos eles olham para o 4º mandamento e eles acham, e até grandes eruditos da palavra de Deus, olham para o Novo Testamento e dizem, aqui não há mais princípio bíblico para sustentar a guarda de um dia. Né? Você tem teólogos renomados no nosso meio, homens piedosos, que nós devemos todo respeito e admiração pelo trabalho que eles fazem, mas que erram grosseiramente quando o assunto é o 4º mandamento. Grosseiramente. Veja o que diz o nosso breve catecismo a respeito desse mandamento, na pergunta 58. Que exige o 4º mandamento? O 4º mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a ele dedicado. A pergunta 59, então, nos ensina, qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal.
E desde então até o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou domingo. Ou seja, do princípio da criação até a ressurreição, o sétimo dia. E desde então, o primeiro dia da semana que vai continuar até a segunda vinda do Senhor. Pergunta 60, diz, de que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o dia do Senhor com o santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais, que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Pergunta 61, que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Quais são as razões anexas do quarto mandamento? As razões anexas do quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar Ele para si a propriedade especial do sétimo dia, o seu próprio exemplo e a bênção que Ele conferiu ao dia do descanso. Então, os nossos símbolos de fé, os nossos documentos de fé, claramente expressam que, tanto na antiga quanto na nova aliança, a igreja do Senhor tem um dia específico para adoração. E não só expressa um dia, mas o modo como eu devo adorar, como eu devo guardar, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, e todas as razões anexas, promessas e ameaças pactuais em relação ao dia do Senhor. Qual é, então, a dificuldade dos nossos irmãos que não compreendem dessa maneira? Os irmãos têm dificuldade com um princípio hermenêutico chamado continuidade e descontinuidade das alianças. O que permanece e o que não permanece de uma aliança para outra. Os puritanos costumavam usar imagem para tudo, né, e especialmente para ilustrar o quarto mandamento. Por exemplo, eles dizem que esse princípio do Antigo para o Novo Testamento você pode pensar da seguinte maneira. O Antigo Testamento é uma casa, uma mansão mobiliada, muito bem mobiliada, com tudo o que é preciso para uma moradia, mas onde a luz ainda não é plena, onde você tem resquícios de luz passando pela janela, mas você tem tudo ali dentro, e o dono da casa, ele consegue andar, mas sempre desviando dos ornamentos e dos móveis daquela casa, porque a luz ainda não é completa, ou seja, você vive ainda nas sombras. O que é o Novo Testamento? Eles dizem, não é uma casa nova, não é abandonar a casa só porque está escura, não, mas é lançar luz sobre aquela casa. O Novo Testamento é a luz que foi tudo deixado para trás e começado do zero, de maneira nenhuma. Estava tudo lá, os móveis estavam prontos, os utensílios estavam lá, estava que a luz do Evangelho iluminasse aquele lugar e então pudesse compreender melhor as coisas de Deus. Uma outra forma de pensar do Antigo para o Novo Testamento é pensar numa semente. Você tem, por exemplo, uma mangueira, que é uma árvore enorme. Lá no seminário presbiteriano, o pastor deve lembrar disso, tem uma mangueira logo no início do seminário, logo quando você entra de cara, tem uma mangueira enorme. É impressionante o tamanho que aquela árvore chega, né? Coisa que dá para vários carros embaixo dela. E você pensa, tudo aquilo veio de um caroço de manga, de uma semente. Ou seja, toda aquela mangueira cabia numa semente. Tudo aquilo que você vê ali, que abraça carros embaixo dela, que guarda as pessoas quando está chovendo, tudo aquilo ali cabia num caroço de manga. É exatamente assim que você deve enxergar
a leitura do Antigo para o Novo Testamento. As coisas estão ali de maneira embrionária sendo tratadas, mas tudo que está no Novo Testamento tão claro, estava também no Antigo ali no meio das sombras, de maneira, né, como semente estava plantada. O Evangelho não começou em Mateus capítulo 1. O Evangelho começou em Gênesis capítulo 1. E ele vai se desenvolvendo à luz da revelação. Porque a revelação, ela tanto é progressiva, ou seja, você progride na compreensão à medida que você vai chegando mais próximo de Cristo, como ela é orgânica. O que você encontra no Antigo Testamento, você encontra no Novo Testamento. Não são coisas dissociadas, desconexas, mas tanto vai crescendo como vai se conectando uma coisa à outra. Essa é a beleza da teologia bíblica. Por isso que nós não começamos, né, de maneira nenhuma, nós não podemos começar, Thomas Boston fala isso claramente, a análise do dia do Senhor no quarto mandamento, de maneira nenhuma, porque se a gente começar a avaliação do dia do Senhor na lei, nós vamos perder muita coisa para trás. Existe um mar de entendimento a respeito do dia do Senhor desde a criação. E aí muitos dos nossos irmãos que vão argumentar contra a guarda do dia do Senhor, eles vão dizer justamente o contrário, eles vão dizer, isso é da lei. Então são princípios cerimoniais. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos guardar os sábados. Nós vamos falar sobre isso. Quais são os sábados que não devem ser guardados? Luas novas, festas. Mas a compreensão embrionária está lá em Gênesis. Eu queria voltar com você, por favor, para Gênesis capítulo 2. E a gente investigar de onde começou, né, a ideia de dia do Senhor. Gênesis capítulo 2. Os primeiros versículos dizem assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Veja a insistência de Moisés em dizer, porque quando ele acabara, quando ele terminou de fazer o que tinha de fazer, depois ele volta, como Deus criou, ele cessou. Essa insistência em acabado, cessado, é porque tem ligação direta com a própria palavra. Há uma confusão em português, porque a gente tanto diz o 7º dia como o sábado, né? E aí quando você lê no quarto mandamento, tem lá a palavra sábado. Então, o adventista chega para um cristão e diz, está vendo aí? Vocês têm que guardar o sábado, porque é o que está na Bíblia. Aí você diz, bem, é verdade, ele tem razão, porque o que está na Bíblia é sábado, não é domingo. Aí eles vão dizer, o domingo foi uma criação de um imperador chamado Constantino, além de ser um erro crasso, né, histórico, é um erro bíblico muito sério, porque não foi assim que aconteceu. Nós vamos ver isso também ao decorrer da nossa aula. O que fica claro aqui é que a palavra Shabat, que é a palavra original, né, para identificar esse santo dia, é a palavra que tem a ver com cessar. Cessou. Se cumpriu aquilo que Deus tinha de fazer. Então Deus cumpriu o seu objetivo. Qual era o objetivo de Deus aqui na criação? Criar. 6 dias criou o Senhor. O 7º dia ele descansou. Então o descanso é quando ele termina a sua obra. Você tem que entender que o dia do Senhor tem como princípio o final de um processo. Quando Deus termina de fazer a sua obra da criação, então ele descansa. Porque se você for pensar que Deus no 7º dia descansou porque estava cansado, aí você tem problemas sérios a respeito do ser de Deus. Deus não cansa. Então o texto não está falando aqui sobre cansaço físico, espiritual, nada disso. Mas é porque ele terminou a sua obra. Esse é o princípio que está sendo revelado claramente aqui no quarto mandamento. Então ele cessou. Só que quando ele descansa nesse dia, ele impõe sobre o dia algo que nenhum outro dia tem. Ele abençoa, veja o que é dito aqui, verso 3,
e abençoou o dia sétimo e o santificou. Ou seja, ele declara uma bênção sobre esse dia. E ele separa esse dia como sendo um dia diferente dos outros dias. Por quê? Porque foi o dia que ele terminou a sua obra. Adão aprendeu a guardar o dia do Senhor, não com a lei positiva, mas com a chamada lei natural. O que é lei natural, o que é lei positiva? A lei positiva é aquela que está lá em Êxodo 20 ou em Deuteronômio 5, que é a lei que está escrita, ela está positivada, ela foi falada, registrada. Então você claramente sabe, deve-se guardar um dia. Adão não tinha essa lei. Qual lei, então, Adão tinha para poder guardar o dia do Senhor? Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º, e ele santificou esse dia. Logo Adão entendeu, se Deus fez é porque é bom. Se é bom, deve ser praticado. Isso é lei natural. É a mesma lei que o apóstolo Paulo usa para interpretá-la em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao 15, a respeito da autoridade da mulher na igreja, ou da ausência de autoridade. Ele diz, não permito que a mulher ensine na igreja, mas que permaneça calada. Aí os teólogos da nossa época vão dizer, isso aí é meramente uma questão cultural. Isso aí Paulo disse por um problema que estava passando lá em Corinto, ou em Éfeso, ou em outras igrejas, mas era muito pontual. Aí Paulo diz, não é por conta disso. O argumento é criacional, porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Acabou. De onde é que Paulo tirou isso? Isso é simplesmente a ordem da criação, lei natural. Por que Deus fez primeiro Adão e depois ele fez Eva? Isso é lei. Isso vira lei, que depois é positivada só em 1 Timóteo 2. Mas a igreja entendeu assim. E por isso a mulher não pode pregar, não pode ensinar na igreja, porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Isso é autoridade. Então, voltando para o dia do Senhor, Deus fez tudo em 6 dias e descansou o 7º. Logo, eu devo também descansar o 7º dia. Quando você vê capítulo 3, o texto diz, Adão, né, na viração de um dia, ele se encontrava com o Senhor. Não é na viração de um dia ou de todo dia. Muito provavelmente ali o que a expressão quer dizer é na viração de um determinado dia. Que dia é esse? O santo dia do Senhor. O que vai acontecer no capítulo 4, novamente, com Caim e Abel, no fim de uns tempos. O que são fim de uns tempos? Uma completude de um processo. O que é uma semana? Fim de uns tempos. Eles aprenderam com seus pais que deveriam adorar o Senhor no seu santo dia. Então, quando Caim e Abel se apresentam diante de Deus no fim de uns tempos para adoração, para entregar uma oferta, eu não devo entender de outra forma que não seja no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, ele não está marcado pela lei simplesmente, muito menos pela lei cerimonial, mas é um aspecto eterno. Quando Deus fala, por exemplo, sobre descanso, aqui é a primeira vez que claramente ele está prometendo que nós vamos entrar no descanso. Porque ele já sabia que Adão ia pecar. Adão viveria no descanso enquanto permanecesse de pé no pacto das obras. Mas quando Adão pecou, então o Senhor revelou na sua graciosa promessa no pacto da graça, para ser redundante, ele disse, eu vou levantar o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vos dará descanso. Esse é o princípio do dia do Senhor. E ele começa com a criação, porque foi esse o princípio. Além disso, né, você tem que lembrar também que Israel trabalhava 6 dias e só descansava no 7º dia, exatamente como Deus fez até Êxodo 20, porque lá em Êxodo 20 é esse o princípio, a criação, mas lá em Deuteronômio, se você voltar comigo para Deuteronômio 5, o mandamento é o mesmo, mas o motivo já não é mais o mesmo. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado.
Então você vai guardar o dia, mas agora o princípio vai ser mudado. Já não é mais pela criação, simplesmente, mas é pela redenção. O Senhor é Senhor do dia. O Senhor é que diz o dia que eu devo guardar. E Ele também diz o motivo. Primeiro por conta da criação. E agora porque vocês foram salvos. Aí você quebra toda a doutrina adventista, por exemplo, que diz que você deve guardar o dia para você ser salvo. Você não guarda o dia para você ser salvo. Você guarda o dia porque você já está salvo. É o dia em que eu vou me lembrar da salvação. É o dia onde eu vou para a feira da alma. Eu vou abastecer, né, a despensa da minha casa espiritual. É isso que representa o dia do Senhor. Porque fui salvo, então eu guardo esse dia. O modo como esse mandamento é apresentado, ele é diferente dos demais. Observe, aqui em Deuteronômio verso 12, guarda o dia. Lá em Êxodo, não é guarda, mas é lembra. Muito interessante essa forma, né? Não é não quebrarás o dia do Senhor, mas é guarda, lembra-te do dia do Senhor. Por que tem esse aspecto positivo? Porque Deus começa com aspecto positivo. E veja que é o único mandamento que fica claramente declarado, tanto o aspecto positivo quanto o negativo. Porque começa com guarda, mas depois no verso 14 é uma sequência de nãos. Não, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha. Então esse mandamento, ele esmiuça o dia do Senhor. Porque ainda que você saiba que deve adorar a Deus, e que foi também esmiuçado, detalhado o segundo mandamento, sobre como adorar esse Deus, como guardar santo o nome desse Deus no terceiro mandamento. Agora, para você saber o dia, você não vai saber à luz da criação, mas é Deus que vai determinar. Lembra-te do dia de sábado. Lembra, porque é muito fácil, em primeiro lugar, esquecer. É muito fácil esquecer do dia do Senhor. Olhe para a sua vida e veja se não é assim. A gente muitas vezes acorda no domingo com a cabeça na segunda-feira, resolvendo os problemas da segunda-feira no domingo, se preocupando com questões da semana no domingo. E rapidamente vem a nossa mente, peraí, isso aqui não deveria estar falando sobre isso hoje, nem pensando sobre essas coisas hoje, porque hoje é o dia do Senhor. E aí ele começa dizendo, lembra-te, não te esqueça do dia do Senhor. É sempre importante voltar e lembrar desse mandamento. Além disso, há um aspecto chamado aspecto redentivo no dia do Senhor. Porque a palavra lembrar, ela tem uma conotação redentiva. Quando você olha a história de Noé, do capítulo 6 até o capítulo 8 de Gênesis, né, onde tem toda a história do dilúvio, o que marca a virada ali do 8 para o 9 é justamente o capítulo 8, verso 1, e diz, lembrou-se Deus de Noé. Deus não estava esquecido de Noé. Quem pode pensar isso a respeito de Deus? Deus nunca se esquece de nada. Então, o que é lembrar? Lembrar do pacto, lembrar daquilo que ele falou. Então, ele lembrou-se redentivamente. Esse mandamento é um mandamento redentivo, pactual. Lembrar do mandamento é lembrar do pacto que Deus fez conosco. E aí, quando a gente lembra, a gente não se lembra de um dia para adorar, mas a gente se lembra, veja o que diz o mandamento, guarda o dia de sábado. Está articulado, você precisa entender, não é um dia para adoração, mas é o sábado que deve ser guardado. Um dia específico em 7. Thomas Watson diz assim, a quebra do quarto mandamento não é apenas um prejuízo espiritual para a igreja, mas traz também condenação para toda uma nação. Olhe para a situação do nosso país. Olhe para a situação do nosso país e veja como nós estamos longe desse princípio. E o prejuízo que é trazido para a nossa nação. Hoje pela manhã, eu acordei e a gente está ali hospedado em frente ao mercado de peixe.
E a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela para ver como é que estava ali o movimento na praia. E a semana inteira o pessoal parece que estava com medo do vírus, né? E não tem muita circulação de gente ali na praia ainda. Mas no domingo, especialmente, não sei se há alguma convenção da Prefeitura de Fortaleza com o vírus, que está tudo liberado. Porque tem gente à vontade. Se você imaginar a quantidade de pessoas comprando, vendendo, passeando, andando de bicicleta, completamente tranquilos, sem problema nenhum. E qual é o dia que eles escolheram para isso? O dia do Senhor. Que prejuízo para a nossa nação, irmãos. Não lembrar do dia. Aí ele diz, não, mas amanhã eu vou me lembrar do Senhor. Ou à noite, veja, agora já não é mais o dia do Senhor. Agora não é tratado mais assim, é o dia da família. As igrejas ensinam isso para os seus membros. Esse não é o dia do Senhor simplesmente, é o dia da família. Então de manhã, meu querido, você pode ir para a praia, você pode ir para o clube, você pode, né, olhar para, né, a obra do Senhor, contemplar a criação do Senhor, e à noite você vem para a igreja. Há um movimento muito sério, né, e isso é claro, não sei se aqui também está acontecendo isso, a diminuição do número de cultos no domingo. Você tem uma ênfase no culto da noite e quase não se tem mais culto pela manhã. As igrejas presbiterianas de Campina Grande, em sua maioria, não tem mais culto pela manhã. É só o culto da noite. Quando há algum tipo de reunião pela manhã, é uma escola bíblica dominical, só escola bíblica dominical, com pouquíssimas pessoas participando. Mas se você for nas casas, tem churrasco para todo lado. As pessoas estão nos clubes, elas vão para João Pessoa, que é muito próximo de Campina Grande, eles estão na praia. À noite eles voltam. À noite eu vou pensar no Senhor, mas amanhã é minha. Esse não é o teu dia. Veja o que diz o mandamento: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Ele é teu Senhor, ele é teu Deus. Não é o teu dia, é o dia dele. Que dia é esse? O sábado. Tratando agora, né, da mudança do dia, porque o Senhor, que é Senhor para determinar um dia para adoração, também é Senhor para mudar esse dia. Como disse o nosso catecismo, da criação até a ressurreição foi o 7º dia, com princípio na obra da criação e da redenção na saída do Egito. Quando isso mudou? Não foi um decreto de Constantino, de maneira nenhuma. Mas a igreja absorveu essa verdade. Se você olhar comigo, por exemplo, vá comigo para João, capítulo 19. Evangelho de João, 19. Perdão, João 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Aí o texto vai até e no primeiro dia da semana, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Por que os discípulos estavam agora no primeiro dia da semana reunidos? Porque foi exatamente o dia que o Senhor ressuscitou. Quando é que Cristo aparece ressurreto? Justamente depois da ressurreição. Qual é a primeira vez que isso acontece? O primeiro dia da semana. Você tem dúvidas ainda a esse respeito? Atos capítulo 20, abra comigo, por favor. Atos 20, verso 7.
E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. O que é que eles estavam fazendo no primeiro dia da semana? Ajuntados para partir o pão, ou seja, para a ceia do Senhor. O que é que Paulo fazia naquele dia? Pregava no santo dia do Senhor, num culto. De onde é que isso veio? Porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, claramente, a igreja entendeu, não foi Constantino, lá 2, 3 séculos à frente, não. Mas a igreja, logo depois da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, acompanhe comigo. Versos 1 e 2. São textos muito claros, irmãos. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando é que vão ser feitas as coletas? Quando os irmãos estiverem reunidos. Quando eles vão estar reunidos? No primeiro dia da semana. Qual é o nome desse dia? Apocalipse capítulo 1, verso 10. Palavras de João. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. No primeiro dia da semana. Exatamente como estava escrito lá nos profetas. O dia do Senhor. Agora já não é mais o sétimo dia, mas é o primeiro dia da semana. Lembre-se daquela imagem que eu dei lá no começo, que tudo que está no Novo Testamento já existia no Antigo Testamento, mas ainda em meio às sombras. Volte comigo lá para Levítico 23 e veja se esses princípios já não estavam lá. Levítico 23. Eu não tenho condições de ler todo o texto, mas eu vou só apresentar aos irmãos aqui a ideia do capítulo. O título que a Sociedade Bíblica deu foi As Festas Solenes do Senhor, capítulo 23. Veja qual é a primeira festa que está sendo tratada aqui. O sábado. 6 dias de trabalho 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Esse capítulo vai falar sobre Páscoa, festa das primícias, vai falar sobre Pentecostes, vai falar sobre dia da expiação e vai falar sobre a festa dos tabernáculos. Mas a primeira festa que é citada é o sábado. Por um motivo, porque o sábado semanal vai regular todas as outras festas. Citando mais uma vez o puritano, ele diz: porque você tem 3 princípios aqui revelados no sábado. Primeiro, o sábado semanal, o 7º dia. Depois, o sábado espiritual, o sábado que diz respeito ao descanso dos nossos pecados, que foram entregues na cruz do Calvário e foram pagos por Cristo. E, em terceiro lugar, o sábado eterno, quando nós vamos ver lá em Hebreus, lá no final, né, desse estudo, a princípio da promessa do sábado eterno, quando entraremos no descanso do Senhor. Tudo regulado por um dia por semana. Quando vai ser a festa, a primeira festa de todas, a festa da Páscoa? Só o iniciozinho do texto diz assim, verso 4: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor. O segundo sábado do mês é Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa? O que representa a Páscoa? A morte do Cordeiro. Então vocês vão ter a primeira festa. O que é que ela representa? Cristo morreu no segundo sábado do primeiro mês. Que primeiro mês é esse? O mês que marca a saída deles do Egito. Quando aos 14 do mês,
como se um segundo sábado Cristo morresse. Essa é a primeira festa. Qual é a segunda festa? As primícias. Passado esse sábado, dia imediato, vem as primícias. O que é a festa das primícias? Você tem, né, o início da colheita, há uma ligação direta sempre com a agricultura. Então, é a festa da messe. Os irmãos lembram, por exemplo, daquela primeira... Quando você planta qualquer coisa em sua casa, sabe a primeira folhagemzinha bem fininha, pequenininha? Aquilo ali é a messe, ou a festa das primícias. Eles tiravam a parte daquele princípio ali que estava sendo dado pelo Senhor, e eles ofereciam ao Senhor sob uma perspectiva. Se Deus deu o primeiro, Ele vai dar também o segundo e os demais. Essa é a festa das primícias. O apóstolo Paulo diz, porque Cristo é as primícias dos que dormem. Se Ele morreu, eu também vou morrer. Se Ele foi assunto ao céu, depois de ser ressurreto, eu também serei. É isso que quer dizer a festa da primícia. O Cristo que morreu é o Cristo que ressuscitou. Ele é o primeiro, nós iremos com Ele. Depois disso você tem a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Por que Pentecostes? Né? Por que tem esse nome de Pentecostes? Claramente porque tem a ver com 5, né? Penta. Então, passados 7 sábados, 49 dias, o texto diz, no dia imediato ao próximo sábado. Ou seja, qual é o dia imediato ao sábado? O domingo. A festa de Pentecostes seria não no sábado, mas no domingo. Então o Espírito Santo iria descer. É a festa da colheita, quando o Senhor que deu o primeiro também dará muitos outros. Eles voltavam para Jerusalém para oferecer parte da colheita ao Senhor, dizendo: o Senhor foi bondoso conosco. O que é que acontece no cumprimento de Pentecostes, lá em Atos 2? O Espírito Santo desce no primeiro dia da semana, passados 49 dias das primeiras festas. E então Pedro prega e 3.000 almas são salvas. Que colheita maravilhosa foi aquela, no primeiro dia da semana. Festa dos tabernáculos. Quando nós vamos morar com o Senhor, eles habitavam em tendas por um determinado tempo. A festa também era regulada pelo sábado, no dia posterior ao sábado, o domingo. Porque qual é o princípio da entrada na morada eterna? Vamos entrar no descanso. O que é o dia do Senhor? O dia do descanso. Então você querer vir me dizer que o que está aqui em Levítico 23, Êxodo 23, que repete exatamente as festas, que tem ligação, né, e consumação no Novo Testamento, isso se perdeu na Nova Aliança? Por favor, isso é um erro muito grosseiro. Muito grosseiro. E os nossos irmãos da Antiga Aliança, eles já tinham essa perspectiva, em meio às sombras, que não seria para sempre o dia do Senhor, o último dia da semana, mas que seria o primeiro. Cristo morreu, quando ele ressuscita? Primeiro dia, festa das primícias é no primeiro dia, Pentecostes no primeiro dia, tabernáculos no primeiro dia. Já apontando para essa virada que aconteceria no Novo Testamento. Lembra-te do sábado para o santificar. Volte comigo agora lá para Deuteronômio, capítulo 5. Qual é o objetivo de Deus com esse dia? Verso 12, para o santificar. Não é meu dia, é o dia do Senhor. Eu devo tratá-lo como santo dia do Senhor. E ele explica, verso 13, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Porque aqui é o aspecto positivo do mandamento. Para que haja descanso, primeiro tem que ter trabalho. Isso é uma ordem para os crentes, trabalhar. Está expresso aqui, tanto no 4º como no 8º mandamento, não furtarás. Qual é a vacina para que você não furte? Trabalhe. Não cobice, 10º mandamento. Mas primeiro,
lembra-te do dia do Senhor. Porque quando você só vai poder descansar e cultuar a Deus se você passou 6 dias trabalhando. Aqui é óbvio que a gente tem que fazer um parêntese para aqueles que estão desempregados. Uma época como essa nossa, muita gente perdeu o emprego, muita gente está lutando para voltar ao mercado de trabalho. Veja, você pode sim guardar o dia do Senhor, porque isso não é um desejo do teu coração ficar sem trabalhar. Você está momentaneamente sem trabalhar. E aí, como pai de família, ou como uma pessoa que é dona de casa, você não está trabalhando agora de maneira remunerada, mas não entenda trabalho simplesmente aquele que visa o lucro. O trabalho aqui é todo o trabalho. Todo o trabalho tem que ser resguardado. Se você é pai e você está desempregado, ninguém pode lhe respeitar na sua casa, porque você não está trabalhando e por algum motivo alguém implicar no dia do Senhor, não. Porque o exercício da figura do pai, como ensinado na palavra do Senhor, é um trabalho, diligente trabalho e pesado trabalho. Se você não tem possibilidade de trabalhar agora fora de casa, mas você é um bom pai e você cuida dos seus filhos e ajuda a sua esposa, você está trabalhando sim e guardando também esse aspecto do mandamento. Vamos pensar também aqui nos aposentados. Então, assim, os aposentados não poderiam guardar o dia do Senhor? Claro que guardam, porque trabalharam o tempo inteiro e agora gozam da sua aposentadoria, de uma espécie de descanso que Deus lhe deu. Mas eles, como aposentados, também têm suas próprias obrigações, como avós, como idosos, como anciãos da igreja, emprestando a sabedoria para o mais jovem. Isso é um trabalho. Que pena que os nossos jovens hoje não querem escutar os mais velhos. Jovem da nossa igreja, jovem da igreja presbiteriana Betel, escutem os anciãos da igreja, não só os presbíteros, escutem as pessoas mais velhas, leiam as cartas pastorais. Paulo diz que você deve aprender, moça, da mulher mais velha, como ser boa dona de casa, como cuidar do marido, como cuidar dos filhos. Você acha que você vai aprender isso sozinha? Rapazes da igreja, observem seus presbíteros. Observem os homens mais velhos dessa igreja. É por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande com a ideia de uma igreja de jovem. A igreja de fulano de tal é uma igreja de jovem. A igreja tal, não, ela é uma igreja só de velho. E a gente vai sectarizando a igreja. A igreja precisa ter jovem, a igreja precisa ter pessoas de meia idade, a igreja precisa ter pessoas velhas. Eu quero muito, desejo, do fundo do meu coração, que cada vez mais nós tenhamos lá na nossa igreja pessoas mais velhas, porque vai ser uma bênção para a minha filha, vai ser uma bênção para a próxima geração. Tudo isso tem a ver com o dia do Senhor. Você vê um senhor de 70, 80 anos cantando os salmos, o mesmo salmo que seu filho de 2, 3 anos está aprendendo a cantar. Não vai mudar. Ele vai crescer cantando a mesma coisa. Porque Davi cantava isso. Porque Salomão cantava isso. Porque Cristo cantava isso. Porque todos os nossos pais cantavam isso. Você entende? Que bênção é o dia do Senhor. E como é um fardo desprezar esse dia. Trabalhe 6 dias, faça toda a tua obra. Sabe por quê? Para que você possa também contribuir na casa do Senhor. Isso também tem a ver com o dia do Senhor. Se você não trabalhar, não desenvolver a sua profissão, não só para gerar riqueza para a sua casa, mas riqueza também para a casa de Deus, como é que a gente vai fazer a obra crescer, irmãos? Você acha que vai vir dinheiro de onde? Do Estado? Deus nos livre de uma vergonha dessa. O dinheiro precisa vir dos crentes, trabalhando diligentemente, com vistas ao bem da obra do Senhor. Quantas vezes a gente fica impedido de plantar uma igreja? O pastor sabe disso, como é difícil plantar uma igreja, porque não tem recurso. Você vai botar um obreiro lá para ele ser sustentado como? Ele tem esposa, ele tem filhos.
E não é o ideal que o pastor trabalhe. Se for necessário, a gente vai trabalhar. O pastor já fez isso, eu já fiz isso por muito tempo. Não tenho nenhuma dificuldade de voltar a trabalhar, se for necessário. Mas não é bom para vocês. Então, os irmãos trabalham 6 dias vigorosamente. Também para o sustento da casa do Senhor. E aí, então, vem um aspecto negativo. Verso 14, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está das tuas portas para dentro, para que teu servo e a tua serva descansem como tu. Você percebe que há uma ênfase mais direta sobre aqueles que são superiores. É diferente do 5º mandamento. Observe, o 5º mandamento, ele diz: honra teu pai e tua mãe. Aqui, a ligação é mais direta com aquele que é inferior. Honra teu superior. O 4º mandamento é: honra o teu inferior, não infligindo sobre ele trabalho quando ele não deve trabalhar. Primeiro, nem tu. Ou seja, guarda a doutrina para ti mesmo e para a tua família. Não, eu não vou trabalhar. Não é o dia para isso. Veja, e aqui é preciso qualificar o trabalho. Não é que você não pode trabalhar em nada. Porque quando nós lemos aqui a base confessional, foi dito que obras de necessidade, obras de misericórdia são próprias desse dia. Esse também é o dia que o pastor mais trabalha. E aqui um aparente, não é o dia que o pastor trabalha, como muita gente pensa, né? O pastor passa 6 dias descansando e no 7º dia ele trabalha. Ou no 1º dia ele trabalha. Não é assim. Esse é o dia que o pastor mais trabalha. Porque nós acordamos muito mais cedo do que geralmente os irmãos acordam para revisar o sermão, a aula, orar ao Senhor, pedir a Deus que nos ajude. Então a gente vem para o culto, prega, né, dirige o culto, depois escola bíblica dominical, geralmente às vezes tem gabinete depois, vamos almoçar à tarde, volta para casa, todo mundo vai se deitar, descansar, a gente vai revisar sermão, repassar tudo. Quando terminamos de revisar, tomar banho, trocar de roupa para a igreja. Muitas vezes saímos da igreja 10h30, 11 horas lá, isso acontece sempre, né? Estou falando por mim, mas o pastor está balançando a cabeça ali, eu acho que ele concorda comigo. Eu saio do púlpito, falo com as pessoas na porta da igreja, me tranco no gabinete, Ellen sabe mais do que ninguém. A gente vai almoçar, vai jantar 11 horas da noite. É o dia que a gente mais trabalha, mas esse trabalho é próprio do dia, porque tem a ver com a obra do Senhor. Não são minhas obras, são as obras dele, tem tudo a ver com o dia dele. Veja o que é que Isaías diz lá no capítulo 58, abra comigo, por favor. Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Veja, não é o dia de fazer a minha vontade, é de perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O que é que o Senhor requer de mim? É o teu dia. Ele diz mais, e chamares o sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Não é meu dia, consequentemente, é o dia dele. Eu devo chamar deleitoso. Não é só vir para a igreja, não. Porque tem um aspecto interno aqui, você tem que vir com prazer. Você vem, tem que chamar santo dia do Senhor. Não permita que os teus filhos achem que esse é um dia pesado. Para isso você tem que ter primeiro um cuidado. Porque
É muito comum que as nossas crianças tenham dificuldade com o dia do Senhor, porque elas vão acordar muito cedo para se preparar. Então, qual é o seu papel? No sábado, se eles têm essa dificuldade, eles precisam dormir mais cedo ainda, para se acordar bem no dia do Senhor, dispostos. Como é que você fala no café da manhã sobre o dia do Senhor? Meu filho, que alegria, hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia da gente ir para a igreja. Quem é que você vai encontrar lá na igreja? Ah, fulaninho, ciclaninho, seus irmãos. Você vai fazer o que na igreja? Eu vou cantar os salmos, eu vou ouvir a pregação. Ele precisa aprender isso. É um dia deleitoso. Aí você se acorda, o culto começa 9 horas aqui, né? Você se acorda 8h30, pegando tudo que tem pela frente, tentando se arrumar. Não dá nem tempo de tomar banho, arrasta o menino da cama, bota qualquer roupa e vem aquela agonia, tropeçando, passando por cima de sinal vermelho, para chegar aqui 9 horas. Chegou. O coração está a 1000, ninguém tem condição nenhuma de cultuar naquele momento. Mas chegou 9 horas da manhã. Você acha que o seu filho vai achar esse dia deleitoso? E honrar esse dia? Não vai, ele vai achar pesado. Que dia louco é esse? A gente acorda, parece uns doidos lá em casa, todo mundo correndo para ir para a igreja. Que Deus é esse, hein, que arranca a gente da cama? Não permita que isso aconteça na tua casa, mas que seja um dia prazeroso. As conversas agora na hora do almoço, tenha cuidado com as conversas. Falem do sermão, falem das aulas. Espero que falem bem, né, pastor? Né? E procurem meditar à tarde sobre livros que são edificantes. Pensar em coisas que são edificantes. Veja o que é que o texto diz aqui, no final do verso 13. Nem falares as tuas próprias palavras, ou seja, cuidado no que você vai falar. Não é dia de piada, não é dia de brincadeira excessiva. Eu não estou dizendo aqui que não pode ter brincadeira nenhuma, porque isso é impossível. Mas é uma risadagem sem sentido, é toda hora fazendo piada. É dia de falar de coisa séria.